Olá, amados irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe seu dia. Muito bem, amados, nós estamos orando os Salmos 91, em campanha de oração. E você pode ter certeza, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A palavra diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. São mais eficazes do que os nossos pensamentos. Sabe, ainda que na tua visão você não consegue entender, confia de que Deus está no controle. Sabe, quando a gente perde o controle, quando sai da nossa mão, o Senhor entra em ação. Foi o que aconteceu com Lázaro. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, elas perderam o controle. Lázaro estava doente. Você pode conferir essa passagem no livro de João, capítulo 11. Lázaro adoeceu. E Jesus, que era amigo da família, íntimo da família, ficou sabendo da enfermidade de Lázaro. Olha que fala aqui, o Senhor fala no versículo 4, no capítulo 11. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Olha esse recado de Deus para você. A morte, no caso, essa enfermidade de Lázaro, não era para a morte, mas para a glória de Deus. Essa palavra vem de Deus para você. Eu não sei qual área da sua vida está enferma, porque a enfermidade é uma disfunção. A enfermidade é algo que saiu do teu controle. Alguma área da sua vida em que você perdeu o controle. Saiba que esta área afetada, que está doente, não é para a morte, não é para a tua vergonha. É através dessa área, Deus vai, por meio dessa situação, glorificar o nome de Jesus. Você crê? Você crê nessa palavra? Olha só o que aconteceu. Só que tem um porém. Jesus demorou entre aspas, 2 dias e Lázaro morreu. Lázaro morreu desta enfermidade. Só que tinha uma promessa. O Senhor anunciou a promessa, assim como eu estou anunciando para você a promessa. Mas aconteceu algo que contradiz essa promessa. Lázaro morreu, né? Então, veja bem, amados, porque Jesus estava numa outra cidade. Só que passou 2 dias depois do anúncio, depois que Jesus ficou sabendo da enfermidade de Lázaro, depois que ele declarou que a doença não era para a morte, sim para a vida, mas ele morreu. E aí? Como fica? De repente, o inimigo tem massacrado a sua mente. Tem colocado na sua mente que não tem mais jeito. Que a promessa se invalidou, que você se enganou, que o poder de Deus não é bem assim como falaram para você. E o inimigo, ele tem uma artimanha sutil de convencer a pessoa de que não é bem assim. De colocar um si, né? Um si no meio da história. Ah, não foi dessa vez, porque se você tivesse mais fé, será se Deus é tão poderoso assim? Ou seja, existe uma palavra sutil para neutralizar a tua fé. Veja bem, aqui no versículo 21, disse, pois, Marta a Jesus, né? Depois que Lázaro faleceu, Jesus apareceu, né? Jesus ele encontrou com Marta, com a Maria, né? Já no velório depois que ele foi sepultado, aliás, depois que Lázaro foi sepultado. Aí no 21 diz assim, ó: disse, pois, Maria a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Olha só, veja bem, Marta ali, ela reconhecia que Deus era poderoso se tivesse presente. Mas o mesmo Deus que havia feito a promessa era o Deus que está há 2 dias anterior, né? 2 dias atrás, é o mesmo Deus que estava ali diante de Marta e Maria. Mas olha só, aqui ela continua dizendo: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, também te concederá. Aí ele continua assim, disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Então veio a promessa de Deus para Maria, para Marta. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, ela estava convencida de que não tinha mais jeito, sendo que o Senhor havia feito a promessa não na ressurreição do último dia, mas no tempo presente. A promessa era para o tempo presente, viu? A glória de Deus na tua vida não será somente após a morte, não, após a morte e ressurreição. O reino de Deus é chegado a vós hoje. Não se engane, não permita o inimigo convencer você que você vai provar da glória de Deus depois que você morrer. Porque existe promessa na sua vida hoje. Por isso que a tua fé deve ser ativada. Você não pode se deixar levar por sentimentos, pelo convencimento do inimigo, ainda que os seus olhos vejam que não tem mais jeito. Foi assim que aconteceu com Lázaro. Muito bem. Aqui, mas só que o Senhor continuou dizendo, aqui no versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Ou seja, ele fez uma pergunta para Marta. E ela respondeu, disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Olha só, o Senhor estava ali ministrando no coração de Marta, assim como o Senhor está ministrando no teu coração. Ele é a ressurreição. Não há nada impossível para Deus. E ele estava diante de Marta, assim como o Senhor está diante de você. E a área da sua vida que o inimigo quer sepultar, né? Porque tem promessa na tua vida. Viu? Aí você pergunta assim: Fábio, mas um dia todo mundo vai morrer? Sim, mas você não vai morrer antes da promessa se cumprir. Você vai ver, porque você tem buscado a Deus, Deus revelou ao teu coração. Você tem promessa na tua vida. Por que não era o momento de Lázaro? Porque o Senhor anunciou. E a palavra de Deus não volta atrás, não volta vazia. Se o Senhor não tivesse anunciado que aquela enfermidade não era para a morte, e sim para a glória de Deus, aí sim ele poderia sim ser sepultado. Mas havia uma promessa. A diferença está aqui. A chave está na promessa que você recebeu. Por isso que você deve ter a sua fé ativada. E quando o inimigo querer te convencer que é o fim, você pode declarar: eu tenho a promessa na minha vida. Eu tenho a promessa de Deus de que esse casamento não foi feito por homens, mas esse casamento veio com a promessa de Deus. Eu não gerei esse meu filho para ser ovelha negra. Não, que o inimigo quer convencer você que tudo bem, é assim mesmo, mas veja bem, você carregou teu filho meses na sua barriga, né? Você perdeu noite de sono, correu para o hospital com o seu filho para socorrer o teu filho, para no final o teu filho ficar na mão do inimigo? Não, negativo. A Bíblia fala que filhos são herança de Deus. Como assim? Você vai se convencer que esta área da tua vida vai ficar na mão do inimigo, tudo bem?
Não, não. Há uma promessa de Deus. Filhos são herança do Senhor. E assim, você pode replicar a promessa para a área que está sendo afetada na tua vida. Tem uma promessa, né, de prosperidade, tem uma promessa de cura, tem uma promessa de bênção na família, mas você vê outra coisa. E tudo que o inimigo quer te convencer que é assim mesmo. São coisas da vida. Não, meus amados irmãos. Você tem promessa. Quando você tem a revelação da promessa de Deus, você não deve sair da promessa. Viu? Você não deve abrir mão da promessa de Deus. Foi o que o Senhor estava ministrando ao coração de Marta, que estava aflita, entristecida, convencida da morte do irmão. Porque o cenário de morte a convenceu. Mas o que tinha que convencer ela era a promessa do Senhor. Mas não tem problema se você se convenceu, se você se deixou levar pelo cenário de morte, porque o inimigo é convincente, ele é enganador e convincente. E o Senhor está dizendo para você neste momento, ministrando ao teu coração: não se convença, não se conforme, olha para a promessa. Foi isso que o Senhor estava falando para Maria, aliás, para Marta. Olha para a promessa. Eu tenho promessa na vida de Lázaro, não é o fim. Veja bem, amados, aonde o inimigo, não Deus, quer colocar o ponto final, o Senhor vai colocar uma vírgula e a sua história vai continuar. Essa situação não é para a morte, é para a vida, é para a glória de Deus. Não permita ser convencida pelo inimigo. Não se conforme. Muito bem. E aqui você vai ver depois, você pode meditar na palavra de Deus, que o Senhor ressuscita Lázaro. Mas tem um detalhe aqui, nessa passagem, uma chave poderosa também, além da promessa. Veja, a primeira chave é a promessa. Ponto. Deus fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Não se convença com o cenário, não se convença com as circunstâncias. Não se convença por nada, não abre mão da promessa. Depois ele falou assim, porque quando o Senhor se foi diante do túmulo, tinha uma pedra. E disse Jesus, no versículo 39, tirai a pedra. Muito bem. Essa pedra representa o impedimento, entre o empecilho que está entre você e a promessa. Mas a pedra, o Senhor mandou que tirasse. Veja bem que interessante essa passagem. Não poderia o Senhor Jesus, com o poder dele, já que ele teve o poder de ressuscitar, tirar a pedra? A pedra representa aquilo que nós podemos fazer. É um ato de fé. Porque eles poderiam dizer assim, inclusive eles falaram, depois aí quando ele falou tira a pedra, Marta, irmã, vamos ler aqui para vocês, do defunto disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Ou seja, ela queria falar para o Senhor, nós já nos convencemos, eu sei que o Senhor fez a promessa, mas fazer o quê? Cheira mal, já passaram 4 dias, ou seja, em outras palavras, estamos convencidas. O Senhor não desistiu de você, viu? Talvez você desistiu já de tirar a pedra, mas ouça o recado do Espírito Santo para você. Não é o fim. A pedra nós devemos tirar. É um ato de fé. Disse-lhe Jesus. Olha só o que Jesus respondeu para Marta. Ele insistiu. O Senhor está insistindo contigo. De repente você já ouviu uma palavra, não desista, mas o cenário é tão forte. Veja, um cenário de sepultamento, né? Ou seja, como assim? Mas olha só a resposta de Jesus Cristo. No 40. Não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Uma pergunta. Você veja, o Senhor não afirma, Ele pergunta. Ele pergunta por quê? Porque Ele quer despertar a tua fé. Ele não disse para você, se você crê, você vai ver a glória de Deus? Então Ele insistiu com Marta. Marta, creia em mim. Não creia nesse cenário de morte.
Daí, eles tiraram a pedra. E o Senhor fez uma oração. Pai, graças eu te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. Muito bem, ele fala assim, tendo dito isso, chamou a grande multidão, clamou em grande voz, e disse, Lázaro, sai para fora. Olha só, amados, e o Lázaro saiu para fora. Ele ressuscitou, depois de 4 dias do sepultamento. Ou seja, aconteceu o improvável. Não abra mão da sua vitória. Não abra mão da promessa. Tem promessa? Então Deus é fiel para cumprir. O Lázaro representa aquele sonho que foi sepultado. O Lázaro representa o filho que o inimigo quer te convencer que é a ovelha negra da família. O Lázaro representa aquele marido viciado que você depositou nele a sua juventude. Você abriu mão de tudo da sua família para se unir ao teu marido com a promessa de que você seria feliz. Tira a pedra. Tira a incredulidade. Isso cabe a você. O Senhor mandou, tira a pedra. Mas cheira mal, Senhor. Não tem mais jeito. Tem uma promessa? Tem a pedra ali no meio do caminho? A pedra deve ser removida. Glória a Deus por isso. Essa é a palavra de Deus para o teu coração, amados. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando. A área que gera em ti é uma frustração, porque assim que estava Marta, irmã de Lázaro, frustrada, convencida. Não, você deve ser um inconformado, porque há uma promessa, há uma pedra, e depois da pedra há um desafio que é o defunto, né? Mas você vai declarar essa palavra. Eu creio e eu vou ver a glória de Deus. Repita assim comigo, com toda a sua fé, com a sua mão direita levantada e diz assim, eu creio e eu verei a glória de Deus. Aleluia. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Amados irmãos, prepara o teu coração para que nós possamos então entrarmos juntos na presença de Deus, citando os Salmos 91, para você então receber a promessa do Senhor. Orem assim comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluias. Santo Deus, soberano, nós estamos diante de Ti, meu Pai, de todo o nosso coração. Te adoramos em espírito e em verdade. Pai, vai de encontro a essa pessoa, meu Deus, que confessa a Sua palavra. Revela a promessa. O inimigo tenta de todas as maneiras esconder a promessa, distrair a mente dela, Pai, convencer com o cenário de morte, com o cenário de destruição.
quer convencer essa pessoa de que a promessa foi invalidada, de que o Senhor falhou, de que a promessa, meu Pai, meu Deus, foi sepultada. Não, Senhor. O Senhor é o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro. E o Senhor vai ressuscitar essa pessoa agora, em nome de Jesus. Amados irmãos, o Senhor vai revelar para você qual área tem a promessa. Ele não vai deixar você enganado. Receba a revelação de Deus na sua vida. Sabe, a área que você foi convencida de deixar para trás, você foi frustrada e você se convenceu que é assim mesmo. Não, tem promessa na tua vida. Se levante agora, clame o teu Deus. Assim como Marta estava convencida, o Senhor está ministrando o teu coração para você crer e você vai ver a glória de Deus, porque esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Deus permitiu você chegar a esse ponto, assim como Ele ficou sabendo de Lázaro. Passou 2 dias, Lázaro faleceu. Aparentemente aquele cenário era o ponto final. Viu? Mas não é o teu ponto final. Não, Deus tem promessa para você. Receba então o poder de Deus. Tira a pedra da incredulidade, tira a pedra. Pai amado, Pai querido, ó Deus Todo-Poderoso, que essa pessoa seja agora tomada pela fé, com o teu poder. Envolve ela com o teu poder, Senhor. Assim como o Senhor insistiu, Cristo Jesus insistiu com Marta, ministrando ao coração dela. Ministra, ó Espírito Santo, ao coração dessa pessoa, para que ela não seja mais refém desse cenário de morte. Que ela não seja mais refém, meu Pai, das circunstâncias, mas ela vai viver pela fé. Aleluia. Ela se levanta agora, Deus, e ela declara a sua palavra. Ela confia em Ti, e a pedra é removida, e o morto sai para fora agora. Aleluia. O improvável acontece, a cura acontece, a libertação acontece. O milagre, o improvável. Receba o teu milagre agora, meus amados irmãos. Seja agora tomado por fé. Seja envolvido pela glória de Deus. Aleluia. Oh, meu Senhor, muito obrigado, meu Pai. Essa pessoa, ela que estava por desistir, o Senhor insistiu. O Senhor não desistiu de nós. Antes o Senhor ministrou ao nosso coração e nós aceitamos a sua palavra. E essa pedra chamada incredulidade, essa pedra chamada dúvida, essa pedra chamada engano é removida. Essa pessoa está pronta para receber o milagre, para receber o improvável. Aleluia. Restaura, Pai, esse casamento. Restaura, meu Pai, esse filho. Restaura a vida financeira. Restaura, meu Pai, a saúde. Ó Deus, restaura a vida dessa pessoa. Ressuscita, ó Deus. E ela vai ver a glória de Deus. É o que nós te pedimos de todo o nosso coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus, amados. Receba o teu milagre, porque este é o nosso Deus. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro é o mesmo Deus que opera na tua vida e ressuscita a área que foi afetada pelo inimigo. Deus é bom e Ele é fiel. Muito bem, amados, compartilhe essa oração com seus contatos e Deus vai honrar você por cada compartilhamento. Deus abençoe a todos e até o próximo devocional. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida lá